Beleza. Olá, mais uma vez estamos começando o podcast da Livraria Córdula e, claro, quero deixar de antemão que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de quando houver um vídeo novo e, claro, nos divulguem para o mundo. O mundo precisa conhecer a Livraria Córdula, que é a livraria da Baixada Fluminense. Nós estamos aqui para divulgar literatura, tudo que envolve o mundo do livro e também, inevitavelmente, né, todas as ações, as iniciativas que envolvem o livro dentro da Baixada Fluminense e fora. Mas, claro, né, como nós somos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, estamos aqui para privilegiar, para ostentar, para enaltecer, né, a cultura da Baixada Fluminense. E hoje, nosso propósito, os nossos convidados aqui estão aqui justamente para quebrar um estereótipo que é muito recorrente fora da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, a população da Baixada Fluminense gosta de ler, se interessa por ler, se interessa pelo livro. A gente está aqui hoje para mostrar que sim, que existe muita produção literária na Baixada Fluminense, existem muitas pessoas que trabalham para esse interesse no livro se tornar cada vez maior e progressivo, né? E a gente está aqui hoje para conversar com algumas pessoas que se propõem a essa árdua e hércula tarefa, né? Estamos aqui também com a Leni e com a Lucy, do Samba Literário, para conversar com a gente, e também com a Natália, do Baixada Literária. Leni e Lucy, queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Nós somos, né, como ele foi dito, somos do Samba Literário e apresentamos, como você colocou muito bem, né, a nossa intenção é mostrar que a Baixada vive sim com cultura, vive sim com a literatura, né? Nós já fazemos eventos, estamos sempre participando de algum evento e vemos, né, o interesse do pessoal da Baixada Fluminense. Então, nós somos do Samba Literário, a união do samba com a literatura, né, para mostrar que samba também pode ter um mundo literário junto, né? Não precisa ser só o carnaval, né? O teatro a céu aberto é lindo, bonito, mas é necessário aproveitar até mesmo a gama de pessoas que entram para o carnaval, que trabalha com carnaval, porque o carnaval não é para chegar à escola de samba, tem uma gama de pessoas atrás para fazer tudo isso, e isso também faz parte da cultura, né? E na Baixada Fluminense é uma boa mão de obra para isso, e por que não eles aprenderem, né, que a literatura faz parte desse mundo, desse universo. Né? Natália. Bom dia, gente. Me chamo Natália, mas podem me chamar de Nath, um apelido que eu gosto, acho que fica mais fácil, fica mais íntimo, mais carinhoso. Eu sou da Baixada Literária, que é um coletivo de bibliotecas comunitárias, né, que atuam no município de Nova Iguaçu, especificamente no município de Nova Iguaçu. A gente tem o nome de Baixada Literária porque, inicialmente, a gente tinha a vontade de ser um coletivo de toda a Baixada, só que assim, né, são 13 municípios e a gente viu que não ia ter pernas nem braços para poder chegar a todos os municípios, né, então a gente se focou só em Nova Iguaçu. E hoje nós somos 19 bibliotecas comunitárias que a gente atua pelo incentivo à leitura, né, como o Diogo falou, a gente quer mostrar que pessoas da Baixada gostam sim de ler, gostam sim de livros. Porque é muito fácil você dizer que as pessoas não gostam de ler se você nem deu acesso a elas, né? Como a pessoa vai dizer se gosta ou não se ela nunca acessou aquilo. Então, nosso principal objetivo é democratizar esse acesso, né? Eu mesma fui... eu fui leitora de uma das bibliotecas, né, que integram a rede, quando pequena, e fui me formando ali naquele espaço enquanto
cidadã, enquanto mulher, enquanto mediadora de leitura, que eu sou hoje, e também sou articuladora de incidência em políticas públicas da rede, que é um dos eixos que a gente trabalha, né? A metodologia que a gente se organiza. A rede ela começou em 2006, mais ou menos, e estamos aí até hoje, né, fazendo diversas atividades de incentivo à leitura, fazendo parceria com outros coletivos também, né, tanto da cidade quanto de outros municípios da Baixada. E, resumidamente, é isso. Bacana. Vocês são de Belford Roxo, né? Não, São João de São Meriti. João de Meriti. Somos de São João de São Meriti. de São João. Beleza. Como é que começou o coletivo em São João? Começou o samba literário em São É. João. O que acontece? Nós somos oriundas de samba, escola de samba, né? Então, somos da Independente da Praça da Bandeira. Legal. E em uma das confraternizações da escola, conversando, né, bate-papo e tal, eu gosto de ler, né, ela também gosta de ler, a Alice também gosta de ler, tem também a Rayane, né, que é a esposa do presidente da escola, e então, aí ficou aquela conversa, gente, aí foi justamente isso, né, por que não aproveitar o espaço da escola de samba, né, o pessoal da escola de samba, e a gente mostrar a cultura de forma diferente, então vamos fazer, por que não fazer um evento literário na escola de samba? Na escola de samba. Né? Então, começou a ser gerada essa criança, que foi antes da pandemia, veio a pandemia, a gestação continuou, né? Na realidade, ela quase deu uma esmorecida, mas a minha amiga aqui, vamos fazer sim, vamos continuar. E metemos as caras, literalmente metemos as caras, né? Só com força de vontade, graças a Deus todo mundo, né, aceitou a parceria, todas as pessoas que conversamos, engraçado, hoje mesmo comentando com ela, uma amiga minha de Recife, ela é da Bahia, Kari Ramalho, né? Amiga de internet e tal, era uma escritora. E como é que eu começo isso? Ela, fala com fulano, fala com ciclano, fala com a Adriana Weissman, que ela conhece. Falei com ela, foi antes da pandemia também, ela topou na hora, pelo menos me auxiliar, né? Me passou alguns nomes, a Andressa Guerra, né? Também passou vários nomes dos autores. Não, conheço fulano, e foi juntando todo mundo, né? Num bem querer, que acabou nascendo samba literário. E loucas, vocês são loucas, vão fazer isso sem dinheiro. Fazer Nem sem literatura dinheiro. em São João de Meriti são loucas. E conseguimos, né? Até mesmo alguém para fazer o panfleto, que a gente não tinha nem divulgação. Né? Então foi, né? O poeta Geraldo Luiz nos ajudou bastante, também deu muito. E dá nomes, né? E mostra para você quanta gente escreve em São João de Meriti. Sim. Muitos autores. Isso estou falando só em São João. Caxias nem se fala, né? Que tem uma gama já mais divulgada. Mas, poxa vida! E você convidar e a pessoa vai na boa, né? Então, começou o próprio Ricardo Rodrigues, na hora topou fazer as encenações dele de poesia. E a intenção do samba literário era fazer o quê? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tanto a venda de livros dos autores, que era necessária, ter o bate-papo com os autores, né, sobre suas obras, sobre o seu mundo literário, né, que a gente tinha lá diversidades, né, de estilos literários, e contação de história para as crianças. A gente não pode deixar eles de fora, né? É ali que tudo começa. Se você mostrar um mundo lúdico para aquela criança, né, para ela se envolver poder tocar no livro, né? Pegar uma folha de papel na brincadeira, notar que a pessoa está contando uma história, né? Fantasiando aquela leitura para ela, ela vai se interessar mais com esse mundo, né? Antes de folhear o papel, né? Que é muito bom, todo mundo gosta, quem é leitor gosta, mas aprender essa parte lúdica da história, e isso era a nossa meta, né? Se sentir íntimo, né? Se sentir íntimo da história para poder ser a dona dela e fazer parte, se permitir entrar na parte lúdica e se encontrar. Porque acredito que através disso muitos escritores, muitos contadores de histórias não sabem que são. Então, através disso, poder abrir portas. Formadores de leitores, né? Porque a gente aprende com o que a gente está vendo. A pessoa está contando, como é que eu conto essa história? Como é que isso aconteceu? E vai querer conhecer, né? E vai pegar um livro para ler e sentir esse mundo bonito, né? Imaginário, gostoso que o livro faz. Eu sou apaixonada por livros, sou meio suspeita em falar.
Natália, como é que começou o Baixada? Então, gente, minha garganta não tá me ajudando. Começou em 2006, né? Com um trabalho também de incentivo à leitura, com apoio do Instituto C&A, com poucas bibliotecas, mas muito trabalhando isoladamente, né? Cada uma ali no seu quadrado, fazendo seu trabalho, né? Em 2006 isso, e em 2009, mais ou menos, que a gente foi realmente se organizando enquanto rede, enquanto coletivo, né? Muito no sentido de que junto a gente é mais forte, né? Junto a gente consegue ter mais visibilidade, a gente consegue ampliar o trabalho, a gente tem a troca de experiência, né? A gente fortalece o trabalho, fortalece o movimento literário, né? Então, foi meio que nesse sentido que a gente foi se organizando realmente enquanto coletivo. E aí, inicialmente, a gente tinha mais ou menos 5 bibliotecas, 6. A gente tinha até uma biblioteca de São João, muito nesse sentido que a gente queria chegar em vários municípios da Baixada. Só que, né, só Nova Iguaçu já tem um território e uma população muito grande. São João também. Então, a gente acabava que não conseguia fortalecer nenhum nem outro, né? Então, a gente viu que não, decidiu que realmente a gente vai ter que focar aqui em Nova Iguaçu. Claro que não deixando de estar junto, apoiando, né, a outros municípios, a abrir biblioteca, a organizar também, né? Porque a gente, como eu disse anteriormente, a gente tem toda uma metodologia de trabalho, né? A gente tem 9 eixos de trabalho, né? Que é um programa que a gente trabalha, que é o Programa Prazer em Ler, né, que veio também muito dessa parceria com o Instituto C&A, na época que financiava, né, os projetos das bibliotecas. E os eixos são mediação de leitura, né, a biblioteca está ali e precisa ter atividades de mediação de leitura, né. Como a gente trabalha num contexto em que as pessoas acham que não gostam de ler, né, o livro por si só acaba que às vezes não vai atrair, exatamente. Pode ser que sim, mas provavelmente não, né? Acho que com o público infantil isso acontece muito mais fácil, né? Dele a criança chegar ali, ver o livro, a capa do livro, e já querer pegar, já querer, né, ali ler e tudo mais. Mas com o público já adolescente, adulto, isso não funciona tão fácil assim, né? Não é uma coisa tão orgânica. Então, a mediação de leitura, ou mediador de leitura, ele tem esse papel fundamental de ser o interlocutor entre o livro e o leitor, né? De ser essa ponte. E aí a gente trabalha muito, né, isso nesse eixo de mediação de leitura. Aí tem a questão do espaço e do acervo, né? Que o espaço ele tem que ser um espaço organizado, né? Porque é uma biblioteca comunitária que ela vai ser bagunçada, vai ser qualquer tipo de livro que vai estar lá, vai só jogar os livros na estante, vai estar tudo certo, né? Porque está numa comunidade que a gente não quer uma qualidade para aquele espaço. Então, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser atrativo, né? Enfim. E o acervo, a gente só trabalha com livros literários, né? Porque a gente entende que o didático é uma função da biblioteca escolar, né? E a gente quer trabalhar focado no incentivo à literatura mesmo, né? A leitura literária. Então, a gente só trabalha com esse tipo de acervo. E a gente tem, assim, um recorte também bacana no sentido de valorizar autores do território, né? Como você falou, tem muitos autores de São João, de Nova Iguaçu, de Caxias, de Belfor Roxo. Belfor Roxo também está com uma gama de onda cultural muito maneira. Muito legal. E aí, a gente quer dar essa visibilidade, né? E também muito a gente, né, costuma... A gente tenta, na verdade, né? Porque é isso, às vezes não consegue, porque livro é caro e tudo mais, né? E às vezes nem sempre consegue um projeto que a gente tenha um orçamento para colocar acervo. Mas tenta também inserir muito livros de literatura negra, livros LGBTQIA+, livros sobre gênero, né? Livros antissexistas, muito também para dar esse recorte de a pessoa se encontrar dentro da literatura, né? A gente não quer que o leitor ele chegue ali e leia uma coisa que não tem a ver com a realidade dele, com o que ele vive, com o que ele é,
sabe? Então, a gente se preocupa muito em selecionar esse tipo de acervo que a gente quer na biblioteca e pensando assim, que leitor a gente quer formar dentro dessa biblioteca? Não é só uma pessoa que vai decodificar, né, ali as palavras, né? Mas que ele vai fazer a leitura onde ele se enxergue também, né? E que ele consiga fazer a leitura de mundo também, né? Seja um leitor crítico, né? O que a gente precisa realmente, né? Seja um leitor crítico. E é isso, assim, na mediação. E aí tem outros eixos. A gente tem eixo de enraizamento comunitário também, que é trazer a comunidade realmente para dentro desse espaço, que ela se sinta pertencente desse espaço, né? Porque é uma biblioteca comunitária, o nome diz já, é comunitária. E aí até interessante falar isso, porque ela é comunitária porque ela está dentro de uma comunidade, porque a gestão não é do poder público, mas o acesso é público. Ela é de acesso público. Não é uma biblioteca pública só porque não é da gestão pública, mas é de acesso público. Espaço, acervo, mediação, enraizamento comunitário, comunicação, a gente comunicar quem a gente é, né? Tanto para a comunidade, a gente trabalha muito a comunicação comunitária, quanto para outras pessoas. A gente tem mobilização de recursos, né, para estar fazendo parcerias, escrevendo projetos, para poder se manter, né? A gente precisa se manter, de alguma forma. E gestão compartilhada, que é também a forma que a gente se organiza. A gente não tem um coordenador do coletivo, a gente não tem, sabe? É uma gestão realmente horizontal, onde as pessoas conseguem decidir em conjunto e tudo mais. E incidência em políticas públicas, que é o eixo que eu tô mais ligada, né? Que a gente entende. Se a gente entende que a leitura, ela é um direito humano, ela tem que ser política pública, né? A gente tem que ter leis que garantam que as pessoas vão ter acesso à literatura. E aí a gente tem o Plano Nacional, né, do Livro Leitura, a gente tem o Plano Estadual também, que é o PELB, Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro. E o Plano Municipal também de Nova Iguaçu, que veio até antes do estadual. Né, tô até com ele aqui. Não sei se eu posso mostrar, mas eu tô mostrando. Tô com ele aqui, assim, tá meio rabiscado, mas se vocês quiserem dar uma folheada. Esse aqui, gente. Esse plano ele foi pioneiro, né, no Brasil. A gente foi o primeiro município que conseguiu construir essa política pública dentro, né, do país, assim, enquanto a nível municipal, claro. E com previsão orçamentária, né, porque a gente precisa disso para que ele seja executado, mas a gente sabe também que só o plano construído e aprovado não é o suficiente, né? A gente ainda fica na luta para que todas as metas aqui sejam cumpridas efetivamente, né? Nós da Rede Baixada Literária, nós somos também um dos executores representando a sociedade civil, né, dentro do plano, mas nem tudo a gente consegue fazer, né? Realmente tem coisa que é de responsabilidade do poder público. E é isso, assim, a gente agora está na construção, né, no planejamento da Festa Literária de Nova Iguaçu, que vai ser do dia 23 ao dia 27 de maio. E está sendo uma construção bem legal, porque a gente está envolvendo vários atores, assim, agentes culturais da cidade, vários coletivos, o poder público também está junto, né, na organização, então está sendo bem legal. A gente vai divulgar aí já a programação de cada dia. Perfeito. Fala dessa, né? Assim que é bom. Assim que é importante. Bom, estamos aqui para falar a beça, né? Mas uma coisa que uma questão para as três, né? Leitura, né? São pessoas apaixonadas por leitura que apaixonam os outros, né? Eu acho que esse é o grande barato da coisa, né? E aí eu quero saber de vocês alguma história que marcou vocês nesse trajeto, né? Durante esse percurso, né? Tanto na construção do samba literário, quanto na construção do Baixada Literária.
Você quer dizer em relação a algum livro em si? Ou livro, ou pessoa, ou momento. Olha, dentro pessoas, desse... é complicado a gente comentar, porque realmente nós tivemos, né, muitas pessoas que se doaram para o samba. Né? Mas vamos colocar o Ricardo Rodrigues, né, que foi realmente uma surpresa, ele aceitou, né, e se encanta com samba. Ontem mesmo eu estava conversando com ele, como eu estava falando, ele faz um poema só em falar, né? Ele está sempre recitando alguma coisa, só em conversar, né? O fato do samba não ficar preso só num lugar. Né? Ele comentando já foi quase um recital, achei encantador. Mas temos várias pessoas, né? Como eu falei, o próprio meu Deus, Geraldinho, né? Que é o Geraldo Luiz, que na hora, com toda a presteza, né, trouxe seus livros, né, doou os livros para a gente fazer sorteio, doou os livros, até nos deu uns livros, né, para a pessoa, né, para Nenê Palissy, né, e na hora que a gente comentou, mesmo chamando a gente de loucas, ele fez a sua prestatividade, sabe, cedeu o nome de pessoas, não, liga para fulano que eles vão te ajudar, liga para ciclano que vai te ajudar, tá aqui, eu posso colaborar com isso, né, mandou fazer os panfletos para a gente poder fazer a divulgação, que as pessoas, a dupla dinâmica, o trio, né? Que na hora também estava a Rayane, também não tinha, quer fazer, mas não sabia como fazer, né? Pura, nua e crua. E foram essas, né? Claro, né? Letícia Florencio também, que cedeu o espaço. Então, nós temos uma gama de pessoas. Não podemos falar, né? Só do fulano, só do ciclano, mas a própria organização da escola de samba, né, como o Fernando, o presidente Fernando e o vice Simão, né, por acaso é meu esposo, né, fala baixinho para ninguém saber. Então, eles compraram a nossa ideia, né, ajudaram conseguindo ceder o espaço através da Letícia Florencio. Então, a gente tem uma gama de pessoas, né, fora todos os autores que apareceram, a Livraria Córdola, que foi lá, também deu sua, né, contribuição. Nós tivemos, eu acho muito bom colocar, que a nossa intenção também é trabalhar com cordel, né, que é, né, e tinha lá o Arimateia, com seu livro, ele está lançando um outro muito bom, gente, maravilhoso. Então, tem várias pessoas, né, a contribuição da Lua, né, da Lua Oliveira, uma menina de 15 anos que também monta no caso, bibliotecas 14, comunitárias. Né? Com 14 anos na isso. época. Então, a gente aprende muito com isso, né? Pessoas se doam para ajudar na cultura, isso é muito bonito. Então, eu acho que todos ali, a Dresa, né? A Dresa Guerra, na hora, tanto havia, já tinha comprado a minha ideia no início e colaborou, vendo ser mediadora, né? Com a bebezinha ainda, e aceitou na hora, né? O próprio Marlon também, que é um atuante em Caxias, né? Ele trabalha bastante, que é um autor fantástico de São João de Meriti, né? Mas ele está sempre trabalhando lá na biblioteca de Caxias, com Litera Caxias. Então, eu acho legal da cultura que ela se une, né? Sim. Todos acabam ajudando. Estou aqui ouvindo a sua conversa, já estou aqui, olha, que interessante, né? Sim. A gente pode aprender com você, porque nós estamos no início, né? Como a gente está falando. O Samba Literário começou ano passado. Ele veio numa gestação meio capengando, mas ele só nasceu ano passado. Então, não é uma criança ainda nesse mundo, né? Nós tivemos vontade de fazer. Né? Nós tivemos, a cultura geralmente é assim, você tem vontade de fazer. Você que meta a cara e faça. Não espere dar certo, não espere que alguém vai te ajudar. Né? Claro, todos que estão envolvidos nisso sabem a dificuldade, está sempre um dando a mão ao outro. Né? E todos, a gente é grato, né? A todos que participaram, né? Que fizeram parte desse nascimento, fizeram parte, ali tem um dedinho, né? Ali tem uma unhazinha, né? Da Márcia Joviano, do Robson de Jesus, não vou esquecer ninguém, gente. Edjan, né? Que é a galera do terror, né? Que eu falo muito. Isso, ele é muito legal. O Fabiano Soares e a Vanessa Amaral, né? Que é a galerinha do terror. Eu falo sempre assim, a gente tem a galerinha do terror, a galerinha do romance, os poetas, né? A Kizzy, né? Que também é fantástica. Além de ser uma grande autora, é uma ótima, ela recita muito bem, né? Ela é animada. Fábio, né? Fábio Sheldon também é muito legal. Vamos mais quem? A Charlene, gente. Charlene é meu docinho. Falo muito que a Charlene é um docinho. Ultimamente a gente tem se encontrado muito. Tem se encontrado bastante. Fizemos um sarau, né, lá em Anchieta.
Nossa, ela prontamente chegou, a Edjan também chegou lá, não se apresentou, mas estava lá, né? O Bruno e a Solange. Solange, também se apresentaram. E a gente convida, né? A gente convida. O máximo que a gente pode fazer é convidar, que a gente não está nesse patamar de ter ajuda de ninguém, né? A gente não entrou em edital, não tem nada disso, então a gente vai convidando, e eu acho muito bonito, né? A doação da pessoa. Eu poderia, poxa, né? Poxa, para mim não dá, não. Não. Todos eles, né? Você vê o outro Almeida, Marcelo Almeida, né, que levou Drummond, poxa, foi maravilhoso. Então, cada um com a sua parcela ali, né? Não posso esquecer da Cris Miminha e a Luana Alves com Biel Black, né, fazendo a contação de história. Biel Black é um menino autista, filho da Luana Alves, né, que é uma mulher incrível, batalhadora, guerreira fantástica. Também tem um trabalho bonito fazendo no YouTube também. E eles fizeram essa contação de história, a gente prender as crianças naquele momento e ficar brincando ali o tempo todo. Então, todos eles têm a sua parcela, né? A Cássia Ferreira também fez sua participação, estava lá também, dando apoio, né, com o pessoal do Cordel, né? Então, a gente tem uma gratidão com todos. E nesse nascimento, depois que eu falo, cada um tem um pedacinho, um cabelinho, uma unhazinha, um dedinho, tá todo mundo ali. São todos muito queridos da gente, né? Ainda tem o Ricardo, que saiu, outro Ricardo, que ele também é um outro... Ele estava lá. É Ricardo, não vou lembrar o nome dele, que é genro da minha amiga, né? Genro da minha amiga, da Márcia Rocha. Aí a pessoa vai, meu filho escreve, meu já escreve, então ele não quer participar do meu evento, não, do evento do samba literário. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo, verdade. Assim, muitas pessoas passaram, né, pela rede, até porque desde 2006 até aqui, né, muitas pessoas, assim, ajudaram a construir essa rede, né. Mas eu acho que tem pessoas que acabaram marcando de alguma forma, né. A Carla Alves foi a pessoa que iniciou, né, ali junto com a Mônica, que você conhece, ali em 2006, muito pensando, a gente quando criança não teve acesso à literatura, a gente tem que mudar essa realidade aqui do nosso bairro, da nossa região. Então, elas muito pensando nisso, né, com outras pessoas ali envolvidas também, começaram ali a escrever projetos para poder montar a biblioteca, para poder comprar os livros e tudo mais. Então, né, é uma pessoa que trouxe muita coisa para a rede, né, contribuiu muito para a formação dela. Então, até hoje, assim, uma inspiração para a gente, né, é muito legal. Mas você falou de histórias também. Isso, algum momento... assim, eu acho que não sei se exatamente história, mas teve um acontecimento que foi quando a gente escreveu um livro com as crianças das bibliotecas, né? A gente fez um livro de contos. Na verdade, a gente fez 2 livros, né? Mas especificamente esse, eu acho que é muito legal falar, porque a gente fez oficinas, né, de escrita com as crianças. A gente conseguiu parceria com uma editora na época, que fez a publicação do livro mesmo, né? E aí a gente conseguiu lançar o livro na Bienal, né? E aí foi muito legal, porque assim, eles conseguiram ir com crachá de escritor. Nossa, e assim, eles estavam se achando, olha, tia, sou escritor, não sei o quê, tipo, né? Uma credencial, né? Toda uma coisa assim. E é muito bacana porque pode parecer muito simples para algumas pessoas, né? Mas assim, com certeza são coisas que marcaram a vida de muitas crianças ali, né? Tipo, muitos foram a primeira vez para a Bienal. E assim, enquanto escritor, né? Assim, é uma coisa que eles vão ter pro resto da vida, aquela credencial, né? Porque eles têm um livro realmente publicado. E deram autógrafos, né? Foi muito bacana. E aí, outra questão também que aconteceu dentro desse lançamento foi no momento das oficinas de escrita criativa, né? Que a gente fez com as crianças. Que algumas professoras das crianças, né, da escola,
duvidaram, assim, né? Que a gente ia realmente conseguir lançar o livro. Inclusive falavam assim para as crianças, olha, não é possível que você está escrevendo um livro, porque eles chegavam, né, contavam para o amigo, para a professora, não sei mais quem, eu estou escrevendo um livro, não sei o quê, vou lançar na Bienal, nananana. E aí, não é possível, você não vai escrever um livro, você nem escreve direito, você nem sabe escrever direito, nem sabe português, você é um péssimo aluno, você é bagunceiro, você é isso, você é aquilo. E aí, quando viu realmente que eles conseguiram, e eles ganharam o livro também, né? Levaram para casa e tudo mais. Que eles realmente escreveram assim, tipo, não é possível. Como que vocês conseguiram fazer isso? Né? Então, entender também respeitar o que a criança escreve, o que ela tem, né? Para dizer pra gente, porque elas têm alguma coisa para dizer. E às vezes você chega no momento, né, que você, de leitor, que você não quer mais só ler, você quer escrever também, você quer ser lido também, né? Você quer botar alguma coisa pro mundo. E voltando também naquela questão que eu disse, que a gente não quer formar só leitores que decodificam as palavras, né? Que são alfabetizados. A gente não entende, não considera o leitor só por ele ser alfabetizado. Tem crianças, né, leitores que não sabem ler ainda, mas que a gente considera que é leitor, porque ele consegue sentar ali, ler as imagens, ele consegue entender a história, ele conta aquela história só de ter ouvido alguém contar ou só de ver as imagens. Tem uma leitora, a Dudinha, que ela é neta da Mônica até, ela é contadora de histórias, assim, incrível, incrível. Ela senta e lê o livro, inclusive passa o dedinho assim nas letras, como se realmente estivesse lendo, né, o que está escrito. E ela usa, inclusive, as entonações, assim, sabe? Que ela ouviu, tipo, muito grande, não sei o quê, nananã. E abriu e tomou um grande susto. Ela faz toda a interpretação ali, assim, é bem incrível. Então, a gente respeita muito isso, né? Nas oficinas de escrita, a gente... Claro, ajudou ali com a questão ortográfica e tudo mais, né? Deu esse suporte, mas respeitando os limites de cada um, assim, do que cada um tinha para entregar. E ficou assim, ótimo, ficou muito bom, assim. É porque a gente não tem mais para distribuir, né? Na verdade, teve poucos, mas assim, se tiver oportunidade, a gente com certeza faria mais, né? E é muito legal. A gente fez um podcast, a gente tem um podcast nas plataformas, né? De áudio, de música, não sei como chama. Mas a gente fez um podcast com os contos deles. Aí, se vocês quiserem acessar, né? Quiserem ouvir, tá? Tem uns bem engraçados, tem uns de terror também, né? Que eles gostam bastante de história de terror. Gostam bastante. E aí tem as histórias do bairro também, né? Que aquela casa é mal assombrada, não sei o quê, nananã. E aí eles trouxeram isso. A moça que passa aqui com a bengala, que bate nos outros, e é todo uma história da vivência deles, né? E que é muito bacana. Então, acho que de história é um pouco isso, assim, né? Mais do dia a dia que a gente tem, né, nas bibliotecas. Teve um acontecimento também bem legal, que foi quando a gente foi fazer uma mala volante, que é uma atividade que a gente faz, que a gente pega uma mala, enche de livros, almofada, tudo que tem na biblioteca e leva para casa de um leitor. Para a família conhecer o que acontece dentro daquele espaço, né? Porque às vezes, tipo, o que meu filho tá fazendo tanto lá nessa biblioteca que eu não sei? Que raio é esse de história que ele tá ouvindo, que, né? Muito também porque não teve essa vivência. Essa oportunidade. Essa oportunidade, exatamente. E aí a gente leva, né? E às vezes também não tem tempo, né? A gente entende que acontece muito. Acontece, né? A mãe, o pai, assim, às vezes realmente não tem tempo. Então a gente leva essa mala para casa do leitor e faz diversas atividades, contando história, dinâmicas. E aí ele chama toda a família, chama os vizinhos, a gente leva as outras crianças que já vão para a biblioteca, né? Eu acabo falando muito crianças porque é o público que mais vai no espaço, né? A gente atende todo o público, mas para participar de atividades são mais as crianças. Adulto e jovem, às vezes, vai lá, pega um livro emprestado, vai embora, né? Tem uma outra rotina também.
E aí a gente foi pra casa desse leitor e aí ele ficou assim, deslumbrado. Ele falou, tia, hoje é o melhor dia da minha vida. E assim, não tem como você não se emocionar com essas coisas, sabe? São coisas que vão realmente fazendo você pensar que vale a pena, né? Todo esforço, a dificuldade. Às vezes a gente dá uma desanimadinha. Ai, tá muito difícil. Achar um gás, né? Para poder dar continuidade. Exatamente. Então, essas histórias, assim, esse dia a dia, realmente, vale muito a pena. Esse lance, como você perguntou, quando veio a questão do samba, eu estava fazendo parte de uma reunião, né, de psicanalistas. Eu gosto muito de estar próxima. Aí, numa dessas, estava contando o que aconteceu o samba, tudo que estava, a trajetória que estava acontecendo. Aí uma perguntou para mim, tá, mas isso aconteceu do nada? Você cismou e resolveu fazer? Aí eu me calei e parece assim, abriu uma portinha, né? Aí ela voltou comigo, e aí? Eu falei, não foi do nada, não. Você me fez lembrar de uma situação que, quando eu era criança, minha mãe trabalhava com um amigo. A filha desse amigo foi convidada com um grupo da escola para poder fazer contos de Natal. E os melhores iam ser publicados, né? E ela foi uma das escolhidas, foi a primeira que realmente foi publicado esse livro. E a família ficou com uma quantidade para poder fazer essa venda, a distribuição. E esse amigo da minha mãe, ele levou para o trabalho e ofereceu para minha mãe. Minha mãe achou interessante, né, que é um casal de filhos, e veio autografado, ela agradecendo pela compra do livro, que a gente gostasse do conto dela, sinalizou qual era o conto dela. Minha mãe, quando chegou com aquele livro, a menina era pouca coisa mais nova do que eu. E eu fiquei, como é que uma criança consegue ter um livro e ainda, aquela letrinha ainda, né, que você identifica que é a letra de criança igual a sua? Como é que você, minha mãe? Não sei, foi na escola. É a escola que deve ter providenciado e tal. Eu falei, mas como assim? Como é que isso acontece? E a gente não tem, porque você não é todo lugar que tem essa, né, iniciativa, né? Li aquele livro, li o livro dela, aí deu, né? Falei com a minha mãe poder falar com o pai para avisar que realmente eu gostei do conto, foi um dos contos mais bonitos que eu achei. Mas isso ficou guardado, ficou aquela vontade de querer saber como é que funciona, como é que faz, mas a gente não sabia também como é que fazia, como é que sabe para ter essa explicação. E acabou isso ficando adormecido, ficou esquecido. E foi a partir dessa situação que eu comecei a ler. Ler aquelas historinhas pequenas, ler alguma coisa que vinha da escola, tá interessada num trecho que alguém estava lendo no livro, você queria saber o que estava ali. Mas foi ficando esquecido. E depois que eu fui, né, a gente vai crescendo, começa a ter acesso, você vai lá à escola e compra, né? Que foi tendo a questão da minha leitura. Aí, quer dizer, com a oportunidade que eu falava, eu não quero ser professora, vou ser qualquer outra coisa, professora e médica eu não quero, né? É o que eu mais fiz, não sou professora, mas o que eu mais fiz foi trabalhar na escola, lidar com as crianças, virar tem muito tia, como fugir, né? virar tia da historinha, porque eu trabalhava na secretaria, mas a professora chegava atrasada, né? Aí a pessoa saía, ia para a sala, ia fazer o que com aquela criança? Dar o quê? Vamos contar a história. O que aconteceu no seu fim de semana? O que você fez? Senta todo mundo para assistir. Eles começavam a contar aquilo ali, brincando. A outra interrompia. Você quer fazer parte da história dele? Então completa a história. Aí era uma graça. Quando a professora atrasada... Cadê a tia da historinha? Então, assim, eu acho que já estava, apesar de não querer trabalhar, achar, né, que não deveria trabalhar com criança, mas essa coisa foi chamando e agora a gente, assim... trata com a questão literária, mas muito voltada com o infantil, público, né? Lembrando agora, né, do início, a pergunta que você fez foi qual situação, né, inusitada. Como eu comecei falando do Ricardo, quando ele entra com o cego, né, que ele vem fazendo um poema, ele vem como se fosse um cego. Ela vem segurando, né, ele vem de braço, conduzindo ele. E as crianças que estavam no canto da contação de história, sabe, vieram acompanhando, ele começa a contar a história daquelas carinhas olhando para cima, sabe? Foi uma coisa muito bonita de se ver, né? Quer dizer,
não só a deficiência, né, teria chamado, mas a possibilidade, quando ele começou a contar a história, a atenção foi maior ainda, né? Prestar atenção no que o poeta estava recitando. Então, isso é muito bonito de ver a participação infantil. Sim. Né? A criança, como eu estava falando antes, se você não começar lá, quando chegar o adulto vai ficar meio difícil, né? Então, se não vier lá atrás, né? Eu comentei que a minha mãe foi minha mãe incentivadora, a nossa, né? No caso, que minha mãe lia direto. Eu duvido minha mãe tinha sempre uma revista, né? Uma fotonovela, né? Na época, aquela Júlia, Bianca, essas coisinhas. Ela gostava muito de livro de cowboy, né? Tinha uns pequenininhos de bolso, no livro de bolso. Sempre tinha isso lá em casa. Né? Então, estava lendo, a gente pode pegar para ler. E assim foi. Nós todas éramos leitoras, né? Mas foram desistindo ao meio do caminho. Aí ficou eu e minha outra irmã. Minha irmã também era devoradora de livros, né? Mas Deus fez o chamado. Ela foi ler lá em cima, vai que está conversando lá com os outros autores, né? Já falava direto com eles, os que já se foram. Mas né? tem o trabalho, tem a ação inversa também, né? Onde às vezes a criança acaba levando para casa, para o pai, para a mãe, para o irmão mais velho. E aí eles se tornam leitores, porque a criança divulgador, né, é um mediador também, um divulgador, muito bom. Porque, né, não teve isso quando criança, né, que nem você teve da sua mãe. Eu, por exemplo, se não tivesse a biblioteca comunitária, talvez eu não fosse leitora, pelo menos na época que eu comecei, né? Porque a minha mãe, ela não era leitora, ela não teve esse hábito quando criança, minha avó também, né? A mãe dela, enfim. E o caso da oportunidade, né? O acesso. Exatamente. Né? O que você faz é dar acesso. Exatamente. Né? A pessoa a ter um livro. Que às vezes a dificuldade maior é essa, né? Que livro é caro. Sim. Né? O livro no Brasil é muito caro. E é muito uma questão também cultural e onde as pessoas acham que não é para esse público, sabe? A leitura, o livro ainda é muito elitizado, ainda é muito assim, né, falando de Rio de Janeiro para a Zona Sul, né? É uma coisa muito cultural desse território. E às vezes não é cultural e às vezes quem tem a condição também compra mais por status do que por interesse. Sim, da leitura, né? Justamente por esse fato de ser elitizado, então tem que ter, você tem que ter para ler, né? Para ler, tem que ter o conhecimento. Exatamente. E aí é muito, muito elitizado ainda. Então, acha que, por exemplo, a gente vai presentear alguém, quase a gente não presenteia com um livro. Às vezes você compra uma coisa bem mais cara, né? Do que dar um livro. Quando eu falei do que é o caro, né? O que é o caro? Exato. E aí é uma questão realmente que a gente precisa criar esse hábito, assim, de colocar dentro da nossa vida mesmo, né? De, tipo, de ter dentro de casa, de presentear, até acontecia. Eu, por exemplo, eu começava a ler, né? O meu filho, porque eu sempre procurei dar livros, informar ele e tal. Aí eu começava a ler um livro, ele me via, ele ia lá, pegava um livro e começava a ler. Às vezes eu nem terminava aquele livro que eu estava lendo, mas ele levava dele até o final. Aí vinha para falar sobre o livro, né? Tem um filho do coração também que ele estava me falando, poxa, eu todo ano ganhava um livro no dia do meu aniversário. Eu fui crescendo que todo ano eu ganhava um livro. E tinha o interesse de fazer a leitura. Né? São muito amigos, né? O meu Vinícius e o Gabriel. Então, assim, você tem que oferecer. Tem que oferecer, tem que dar o acesso, tem que estar perto, né? Para poder realmente desenvolver e até incentivar. Porque muitas das vezes ele estava brincando, era porque eu pegava para ler, ele olhava, ele ia ler. Se começar vendo como um brinquedo, né? Sim, porque daqui a pouco tá com interesse. Tem que fazer parte dali, não é só brinquedo que a gente tem que dar e aquela conversa que você tem que ter no entorno, né? Como a gente fala, né? A cultura você não aprende na escola, ela é passada. Então a gente tem que ter o hábito de sentar e passar essa cultura para os nossos pequenos e para os maiores também, porque às vezes passa despercebido e você não tem noção de uma coisa que está acesso a todos, né? Então, a gente tem que fazer assim. Perfeito. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu sei que foi muito breve, mas eu estou muito feliz com essa nossa pequena conversa. Claro, né, o nosso propósito é ter outras conversas sobre esse mesmo assunto que cativa a gente, né? Porque a ideia é, de fato, mostrar que a Baixada Fluminense lê,
a Baixada Fluminense gosta de leitura, existem pessoas dedicadas a isso na Baixada Fluminense. E, claro, inevitavelmente, a gente pergunta a vocês, como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, nós temos o Instagram, né? @samba literário, o verde, redondinho verde, tá? E essa, por enquanto, é a nossa plataforma digital ainda, né? Mas a gente está em construção de outras, a gente vai chegar ao nível do Córdola. Incentivado pelo Córdola. Incentivado pelo Córdola. Perfeito, Natália. Baixada Literária, né? É só procurar @Baixada Literária no Instagram, Facebook também, a gente tem página. Tem Twitter também. Também Baixada Literária, eu acho. É porque Twitter eu mexo bem pouco, então eu mesma não sei direito. Mas acredito que todas são essas, @Baixada Literária. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E a gente também tem um site, que é... Só procurar também, Baixada Literária, que consegue achar lá no nosso site. É www.baixadaliteraria.org, se eu não me engano. É isso. Acho que só que a gente tem. Perfeito. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de curtirem este canal, se inscrevam neste canal, curtam as postagens, inclusive esta nossa conversa aqui. Nós vamos deixar todos os links dos autores que foram divulgados, os links de tudo aquilo que foi comentado, né, de acesso para vocês, de informações necessárias para vocês. Então, não esqueçam de se inscreverem nesse canal, porque é muito importante para a divulgação de todo esse projeto e de outros também, que brevemente também estarão aqui. Gente, eu agradeço demais mesmo a participação de vocês. Se vocês quiserem deixar uma última mensagem, fiquem à vontade. Como como você disse, curta, né? Curta bastante e aproveitem todos os canais, né? Apoiem a literatura, apoiem a cultura, estejam sempre presentes quando acontecer qualquer evento, qualquer coisa, né? Chega lá, dá uma olhadinha, conversa com os autores. A Baixada Fluminense é viva, é um celeiro de cultura. Agradecer mesmo o espaço, né, da gente estar divulgando nosso trabalho. Acho que a gente tem que realmente se apoiar, né, dar essa abertura para os projetos, né, mostrarem o que fazem. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem alguns eventos online também, no YouTube, tem algumas lives que a gente fez com bate-papo com autores, a gente fez algumas atividades também com alguns candidatos, né? Porque a gente tem que entender que literatura ela tem que te tornar crítico para você entender que política ela faz parte sim da sua vida, né? E de que forma você está inserida nesse cenário. Então, enfim, vocês vão lá ver que tem bastante coisa, é bem diverso. E fiquem ligados aí também no Instagram da Fline, @Fline, no Instagram, que a gente vai colocar a programação, né? Essa é a 3ª edição, a gente fez a primeira, foi virtual, porque a gente ainda estava na pandemia, né? No boom da pandemia. A primeira presencial foi o ano passado e a gente está programando aí a 3ª. É isso. Show de bola. Se você é escritor, autor, pode entrar em contato com a gente para expor seu livro. Se você é um coletivo e quer fazer uma atividade, também entre em contato, que eu acho que ainda dá tempo. Já entraremos. Eu acredito que a gente tenha que ter curiosidade, ser provocado com curiosidade para saber o que está acontecendo, né, num evento cultural, para a gente poder se informar, porque eu acredito que a gente está sempre em construção, em evolução, para a gente e para o outro. Então, que todos tenham curiosidade de saber que evento é esse e por quê, e perguntar. Eu quero saber o que está acontecendo e o que eu faço para participar. Então, que todos, né, possam acompanhar, dar os likes necessários, né? E que a gente possa estar caminhando e quanto mais melhor. Para a gente, assim, ou muito é muito, tem nada de pouco não. Vem com a gente e vamos somando, né? E vamos botar nossa baixada aí para fluir. Isso aí, perfeito. Agradeço vocês, muito obrigado. Galera, curta o nosso canal. Um abraço.